Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje nós vamos falar sobre um objeto misterioso e talvez o objeto mais assombrado de que se tenha notícia, de que o realismo fantástico já tenha estudado. Estamos falando da misteriosa caixa de Book, uma caixa extremamente amaldiçoada e com uma desagradável surpresa. Bem, enquanto começamos a introdução, vocês já podem dar um like ou se inscrever no canal. Vamos ao vídeo. No folclore judeu, um Dibuk é um espírito humano que, devido aos seus pecados pregressos, vagueia incansavelmente até que encontre refúgio no corpo de uma pessoa viva. Ao contrário do que muitos pensam, a prática do exorcismo nunca foi exclusivamente cristã e católica. Já no século XVI e XVII, aliás, estava em alta na comunidade judaica da Europa, que sempre se utilizava de um rabino para livrar pessoas de possessões, de doenças mentais e crises nervosas, operando verdadeiros milagres, chamado Baal Shem. Uma das maiores autoridades da chamada doutrina da transmigração de almas, ou Gilgul, na comunidade judaica foi o místico Isaac Luria, que viveu em 1534 a 1572. Foi graças às suas ideias que se aceitou que uma pessoa poderia realmente ser possuída por um Dibuk. Com a divulgação dessa crença, logo se ouviu sobre um estranho caso, a famosa Caixa Dibuk. Considerado por muitos estudiosos do mistério como o objeto mais assombrado de que se tem conhecimento, a Caixa de Dibuk é uma caixa de madeira que teria em seu interior um terrível espírito inquieto e malicioso que teria a incrível capacidade de possuir os vivos. Tudo começou quando Kevin Maines resolveu vender um objeto de sua propriedade num site de vendas internacional, o famoso eBay. Ele mesmo denominou o objeto de Caixa de Book. Um anúncio já tinha esse nome, o qual já atribuía a eventos paranormais relacionados à caixa. Kevin Maines, escritor e profissional de criação, também possuía um pequeno negócio de repintura de móveis e antiguidades em Portland, Oregon, na época do ocorrido. Segundo o relato de Maines, ele adquiriu a caixa em uma venda imobiliária em 2001. Ela pertencia a um sobrevivente do Holocausto na Polônia chamado Avalé, que havia escapado para a Espanha e comprou lá antes de sua imigração para os Estados Unidos. A neta de Avalé disse a Maines que a caixa havia sido comprada na Espanha após o Holocausto. Ao ouvir que a caixa era uma herança de família, Maines então se ofereceu para devolvê-la, mas a neta insistiu que ela pegasse, dizendo: "Nós não queremos isso", disse ela. Ela disse que a caixa havia sido mantida na sala de costura da avó e nunca foi aberta porque se dizia que um Dibuk morava dentro dessa caixa. Mas o que continha realmente dentro da tal caixa? Maines escreveu que descobriu que ela continha 2 moedas de 1 centavo, que ele mesmo ao abrir a caixa viu e eram da década de 1920, uma mecha de cabelo louro amarrada com cordão, uma mecha de cabelo preto amarrada também com cordão, uma pequena estátua onde estava gravada a palavra hebraica Shalom, que é paz, um cálice pequeno de vinho dourado, um botão de rosas já seco pelo tempo e um suporte de vela com 4 pernas em forma de polvo, parecendo tentáculos. Inúmeros proprietários da caixa relataram que fenômenos estranhos a acompanhavam.
Em sua história, Menes escreveu que experimentou, por exemplo, uma série de pesadelos horríveis, compartilhados com outras pessoas enquanto eles estavam de posse da caixa ou quando ficaram em sua casa enquanto ele a possuía. Sua mãe sofreu um derrame no mesmo dia em que ele lhe deixou a caixa de presente de aniversário no dia 31 de outubro. Luziv Neitzik, um estudante de universidade estadual em Kirksville, no Missouri, foi realmente a última pessoa a leiloar a caixa no eBay. Ele alegou que a caixa fazia com que as luzes se acendessem em sua casa e os cabelos dele e de algumas pessoas caíssem. Jason Heston, diretor do Museu de Medicina em Kirksville, no Missouri, acompanhava os blogs desse rapaz, o Neitzik, sobre a caixa até o momento que o viu tentando se livrar dela. O Neitzik vendeu então para o professor Heston. Heston escreveu o livro The Book Box e afirmou que posteriormente desenvolveu estranhos problemas de saúde, incluindo urticária, tosse com sangue e o que ele chamou de vergões da cabeça aos pés. Heston consultou rabinos, os líderes judaicos, religiosos, para tentar descobrir uma maneira de fechar a caixa novamente com o D-Book lá dentro. Aparentemente bem sucedido, ele pegou a caixa recém-lacrada e a escondeu em um local secreto. Mais tarde, ele doou a caixa para um showman, o Zag Bagans, de Aventuras Fantasmas, que tem um museu muito famoso nos Estados Unidos com coisas assombradas. O cético Chris French, chefe da unidade de pesquisa em psicologia anomalística de Goldsmiths, disse a um entrevistador: ele acreditava que os proprietários da caixa, abre aspas, já estavam preparados para procurar por coisas ruins. Se você acredita que foi amaldiçoado, tudo de ruim que surgir, você vai relacionar a caixa, fecha aspas. Outro pesquisador resolveu estudar o caso indo em busca de sua história mais profundamente. Seu nome era Jason Heston, e ele também desconfiava da autenticidade dos fatos e da própria caixa de D-Book. Como passo inicial, ele resolveu entrevistar Kevin Menes para ouvir como ele teria encontrado a tal caixa realmente. Agora juntos, os pesquisadores foram então até a neta de Ravella, a qual recebeu o nome de Sophie, um pseudônimo para a proteção da jovem. E ela trouxe então novas e incríveis informações sobre a história da caixa. A moça explicou que no período entre as duas grandes guerras mundiais, a população judia da Europa já vivia com muito medo, sofrendo perseguições e vários atos violentos. Então, muitas pessoas buscavam antigos rituais para pedir proteção e ajuda contra o crescente pensamento nazista e antissemita. Foi numa dessas sessões que ela e Ravella, sua avó, havia se deparado com um espírito maligno que resolveram prender na caixa. Sofia e Ravella tinham feito uma tábua espiritual, a famosa Ouija, e de algum modo entraram em contato com um espírito forte, muito maligno. Mas perceberam tarde demais que ele era maligno realmente e que queria vagar pelo mundo, não queria ser banido ou ir para algum paraíso. Elas suspeitaram que a energia negativa da guerra iminente provavelmente atraiu mais espíritos malignos. Ravella e Sophie tentaram mandar embora o espírito que tinham invocado, mas falharam. Isso aconteceu em 10 de novembro de 1938, na conhecida Noite dos Cristais, nome dado a uma série de atos violentos contra sinagogas, lojas e habitações de pessoas judaicas na Alemanha e na Áustria. Somente depois da guerra foi que se conseguiu prender o tal espírito maligno na misteriosa caixa. Durante a conversa, Sophie começou a pedir desculpas, mas Menes ficou confuso. Ele perguntou por que ela estava tão chateada e ela disse que era provável que o espírito que tinham invocado era tão poderoso malignamente que ele, o espírito, tinha sido a verdadeira causa da Segunda Guerra Mundial ter ocorrido. Chocado com a história da caixa, Jason, o repórter, pôs-se a pesquisar e chegou até a determinar uma possível identidade para o espírito da caixa. Ele seria o médico eugenista Harry Hamilton Laughlin,
um movimento eugenista surgiu nos Estados Unidos e realmente inspirou o nazismo por se basear na ideologia da pureza racial. Com a ajuda de uma jovem judia, Jason descobriu um possível jeito de acabar com os tormentos causados pela caixa. Um enterro formal, com a presença de 10 homens ou um grupo de oração. Não adiantou. A história só teve fim quando um exorcismo foi feito em 2004. A caixa de Book, ela é uma história por si só assustadora. É uma caixa que, assim, o que é assustador é a gratuidade com que você pode se envolver com uma situação macabra, né? Sendo tudo real, você conseguindo imaginar que tudo o que foi relatado a respeito dela é possível, e tentando se colocar um pouco na situação dos envolvidos, me chama a atenção da banalidade com que você pode se envolver com uma coisa tão assombrosa e tão maligna para a sua vida, com consequências não só para você, mas como para as pessoas que convivem com você, que habitam sua casa. Mas também mostra a riqueza que o judaísmo é. Aparentemente o judaísmo para muita gente tem coisas muito sólidas e pouco miscigenadas, né? Mas você vê que apesar de muitos trechos da Bíblia condenarem contatos com mortos, o desespero com o qual a sociedade judaica da Europa ficou na época dos nazistas fez eles apelarem para velhos e misteriosos rituais. Esses rituais de se colocar espíritos em objetos antigos está presente no mundo todo. Desde ilhas remotas da Polinésia, você vai visitar e encontra pedras com imagens que você é proibido de tocar porque você pode ser possuído por um espírito maligno. Na cultura ali perto do Oriente, nós vamos ter o judaísmo, mas também temos, pessoal, o caso das lâmpadas maravilhosas. Claro que a gente conhece as lâmpadas maravilhosas, que tem um gênio dentro, né? Agora mesmo saiu um filme sobre o Aladim, mas no caso de objetos como uma lâmpada maravilhosa como essa que eu já mostrei a vocês em outros vídeos, que na verdade é o nosso candeeiro também aqui, né? E que está presente em toda a parte do mundo com as suas mudanças físicas, é um objeto comum na cultura muçulmana, árabe, como sabemos, que prende um gênio. Um gênio, na verdade, que é um djinn. Ou seja, os djinns estão, por exemplo, nos livros de Malbatahan, que fala sobre a cultura árabe, né, como o homem que calculava. Há djinns soltos, espíritos malignos soltos nas tempestades de areia, que você pode ouvir os murmúrios deles, fazendo você se perder. Mas alguns desses djinns, que seriam os anjos caídos, podem ser aprisionados através de rituais antigos, dentro de lâmpadas, dentro de pedras, dentro de caixas. E isso está em toda a cultura ali do lugar. Eu tenho certeza que você jamais pensou que aquele anjo simpático azul do Aladim poderia ser um anjo caído, hein? Um djinn, um espírito maligno. Pois é, mas é isso aí. Ele faz os seus desejos se realizarem, mas você vai levar na consciência que libertou um espírito maligno para o mundo, a troca dos seus desejos. Então, a malignidade está presente em toda a ação dele. E aí a caixa, na questão judaica, a caixa de Book, que eu considero algo documentado, né? Está lá na fronteira, é muito difícil ser reproduzido cientificamente. Nós temos que confiar nos relatos históricos, nas entrevistas, mas a caixa de Book chama a atenção. Veja que o que a menina chegou a afirmar, né? A neta da senhora que guardou a caixa, ela acha que o espírito era tão maligno que foi o responsável pelas ideias eugenísticas, ultra racistas que habitaram os corações das pessoas ali e dividiram o mundo. Bom, é isso. Vocês podem continuar a procurar outros objetos igualmente malignos.
e mandar aqui pra gente, mandar mais informações se souberem sobre a caixa de e-book. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que dêem um like, que se inscrevam no canal e visitem lá o blog, que sempre tem algumas coisas novas. Agora nós temos a seção de estudos e vamos sempre colocar estudos que mesclam vários temas num texto só. Já tem alguns textos lá para vocês, ok? Espero que continuem gostando e estejam sempre por aqui. Eu sou Caim Wolf, muito obrigado e até o próximo vídeo.